hoje com a Solange Padilha, né? Minha amiga recente, que eu conheci no Mulherio das Letras, né? No movimento do Mulherio das Letras. E a Solange é poeta. Então, estou aqui com os livros dela, sobre os quais nós vamos conversar. Eu fiz a minha formação acadêmica e depois fiquei completamente distanciada da academia, quer dizer, ou seja, isso eu fiz em Paris ainda e tal, depois voltei para o Brasil. Assim, quando eu volto da Europa, eu vou para São Paulo, eu vou morar em São Paulo, porque não tinha emprego no Rio praticamente. Sei. Eu volto antes da anistia. E eu vou morar em São Paulo e aí eu vou trabalhar na Editora Abril como pesquisadora, né? Ah, tá. Como pesquisa, na área de pesquisa. E encontro uma série de mulheres que tanto estavam no exílio ou não oficialmente, mas estavam fora do Brasil, e outras que estavam dentro do Brasil que resolveram fazer um jornal feminista. Era um grupo de 18, 19, 20 mulheres que resolveram fazer um jornal feminista. Existia um jornal que era do PCdoB, chamava Brasil Mulher, mas ele estava localizado, ele estava ligado a um partido político, ou pelo menos ele tinha ali dentro das suas, a Melinha, que é uma maravilhosa, extraordinária feminista e grande figura da resistência brasileira, é que fazia esse jornal com algumas outras mulheres. Eram todas mulheres também como nós. Mas existia muita resistência ainda com relação ao nome feminista, né? Então a esquerda dizia que isso ia dividir o movimento, enfim. O pessoal do movimento, tinha opinião, que eram a chamada imprensa nanica, né? Mas a gente firmou o pé e resolveu fazer esse jornal feminista. Nessa época eu começo a escrever poesia, de uma certa forma. Esse livro aqui está ligado a essa fase toda ou foi depois que você... Não, esse livro ele foi sendo gestado, digamos assim, a partir dos... Enfim, eu ainda estava em São Paulo, mas ele progrediu mesmo no Rio de Janeiro, assim, de uma certa forma. O Instituto Municipal de Arte e Cultura, existia uma publicação, chamava Letras e Artes, né? Existiam muitos poetas que circulavam por lá. Eu imediatamente... Tinha um movimento de poesia muito forte no Rio de Janeiro nos anos 80, muito forte. E eu, de uma certa forma, fiquei, quer dizer assim, me incentivou mais a produzir, digamos assim, dentro dessa direção. Né? E aí surgiu esse livro, demorou um pouquinho para ser editado e tal, uma edição como era muito que se fazia na época, todo mundo era independente, né? Era a famosa poesia marginal, né? Então, era mais fácil, não sei, era fácil você... Não era tão caro, apesar de ser. Hoje em dia você tem uma facilidade enorme, né? Muito maior. Muito maior, né? Mas assim, era tudo muito mais complicado mesmo. Mas eu acho que a gente podia mais, não sei. A gente tinha mais poder aquisitivo, talvez. Então dava, você fazia, nunca ninguém fazia 100 exemplares. Hoje em dia as pessoas fazem 100 exemplares, 200 exemplares, 300 exemplares. Né? Se fazia, esse meu livro tem 1000 exemplares, né? Tanto é que 20 e tantos anos, quase 40, 30 anos depois, eu tenho ainda exemplar, né? Pouquinho, mas tenho, né? O que eu adoro, porque já que é para fazer independente, que você consiga ter a tua obra é uma beleza, né? Sim, eu acho. Sim, com certeza. É. Com certeza. E ainda tem a venda? É possível comprar? Não, esse não tem mais a venda, é uma preciosidade. Esse livro, ele foi, ele é composto de 2 fases, né? De 2 partes, sendo que é uma característica da minha poesia,
sendo a primeira parte toda de haikais, né? E a segunda parte um pouco mais, digamos, descritiva, num certo sentido. Não tem, né? Porque poesia não é nunca uma... Você nunca faz uma narrativa no sentido da ficção, né? Você sempre, de uma certa forma, a não ser, digamos assim, uma poesia mais clássica, né? Mas hoje em dia, a poesia contemporânea, ela não passa mais por isso, né? A segunda parte, que chama Frisson Blues, são uma série pequena de poemas, onde você tem um pouco essa questão que também estava muito dentro do espírito da época, que é o cotidiano, né? A relação dos afetos e com o cotidiano, né? É uma poesia que fala, digamos assim, desse mal-estar e desse viver, né? No cotidiano e no contemporâneo. Ele teve uma introdução de uma poeta que na época era uma musa, digamos assim, da poesia marginal, que chamava Leila Mícolis. Aliás, chama-se ainda Leila Mícolis, está atrás o texto dela. Tá aqui na contracapa, né? Exato. E o texto, o título do livro, que é Safografia, ele tem uma inspiração dupla, né? Quer dizer, ele tem uma memória, ele traz uma memória da Safo, que é a primeira poeta grega e a primeira poeta conhecida na história da humanidade, ou que ficou algum registro, não é? Anterior a Platão, né? E uma poeta que Platão chamava da 10ª musa, né? E que teve os seus escritos queimados, parece, no século III depois de Cristo, porque era uma poeta, digamos assim, ao contrário, na direção contrária do que seria, digamos, a filosofia grega, porque é uma poeta da paixão. E além de ser uma poeta da paixão, ela é uma poeta com uma inspiração, ela era gay, seguramente, e ela descreve, de uma certa forma, esse universo, ou não é que ela descreve, quer dizer, ela transita nesse universo. Ela tinha uma escola de mulheres, né, de formação, de música e de literatura, né? E é uma pessoa, assim, ou seja, uma grande intelectual da humanidade que ficou completamente desprezada na realidade, né? É uma poeta que hoje em dia as pessoas invertem os valores, né? Então, assim, como ela vivia na ilha de Lesbos, quem, digamos assim, tem uma tendência ou uma opção gay, virou lésbica. Eu achei interessantíssimo, sempre me interessei profundamente sobre essa questão, sendo uma feminista mais ainda. E depois porque em português Safo é uma palavra ambígua, né? Quer dizer, Safo, que significa também alguém que se safa, não é? Quer dizer assim, alguém que não é, quer dizer assim, que... Então, tinha esse... Safografia. Safografia tem essa duplo sentido. Né? A capa desse livro foi feita por um grande artista plástico com quem eu vivi uma época, que chamava-se Tunga, que morreu há 2 anos atrás, né? Sim. A capa é bem interessante mesmo, é bem sugestiva. Bonita. Eu adoro. Então, Dada ainda é o segundo livro que eu fiz, é um livro objeto, né? É um livro conceitual, um livro com um projeto gráfico, enfim, e é um livro que é um único poema. Chama-se Dada anda ainda, porque ele é um encontro, eu não assino, o livro é com pseudônimo, né? Isso aí é um corte e costura, né? Quer dizer, antigamente, né, os alfaiates, né, eles usavam aqueles
aqueles moldes, né? Para fazer as roupas das pessoas, né? Escavam com giz, né? Sim, é verdade. E, então ele tem essa brincadeira. A capa, né? É um mapa, né? É um mapa, daquele mapa todo, enfim, é um mapa quase que científico de todas as linhas do que tem dentro do mapa. E aqui ele é um mapa do corpo, digamos assim, porque é um mapa de alfaiate, é um mapa de roupa, né? Que não deixa de ser um mapa do corpo, não é? Porque você fazia a manga, né? A calça, não é? Quer dizer, entendeu? O paletó. Tirava as medidas para poder fazer tirava isso. as medidas. Não, isso aqui é assim, ó. Você puxa ele assim, tá? Ele vira. Porque a Dadá continua andando, então ela tem que andar assim, entendeu? Tá. A Dadá anda ainda. Então ela andando. Aí é assinado com o pseudônimo Solange Sol, uma homenagem que eu fiz a Pagu, porque a Pagu tem um dos pseudônimos que a Pagu usou, é Solange Sol. E é uma brincadeira, quer dizer, uma brincadeira de eu descrevo, eu digo que que é um texto que foi encontrado num lugar, ou seja, tem toda uma brincadeira com relação digamos assim, a quem é esse autor, Solange Sol, quem é essa Dadá, né? Quer dizer, ou seja, toda uma série de interrogações. Isso aqui é um pedaço, né? São vários fragmentos de um mapa, certo. Porque ela está andando, que tem assim uma coisa que é meia absurda, quer dizer, é um encontro absurdo entre a Dadá de Curisco, Curisco que era um dos companheiros do Lampião, e o dadaísmo, e Dadá enquanto movimento artístico, ou seja, é uma coisa um pouco sem pé nem cabeça mesmo, é uma coisa, digamos assim, bastante aleatória, bastante poética do meu ponto de vista, né? Já que eu entendo que a poesia é sempre o encontro de coisas inusitadas. E agora sim, você está com algum plano de estar escrevendo, está com planejamento de publicar alguma coisa? Eu tenho nem sei se, bom, isso é uma nova ideia, né? Que é o verso dobrado, né? Que é o objeto, enfim, é um origami com um poema dentro. Cada origami é um poema, né? Isso aqui é o verso dobrado e depois ele abre, né? O verso dobrado abre e aí vira o verso, né? Desdobrado, né? Que é isso aqui que você pode usar, digamos assim, como se fosse um objeto poético mesmo, né? E aí você pode fazer um monte de dobraduras nele e tal, né? Mas não, agora tem esses dois livros. Você tá então, dois? Você tá eu tenho, eu tô, quer dizer, tem um que está mais ou menos terminado, que é uma tentativa de um livro de contos. Na realidade, eu não sou contista, e eu confesso que eu leio pouquíssimo conto, ou seja, eu não tenho uma cultura literária do conto, sabe? É difícil para mim, eu não gosto não gosto muito de histórias curtas. Agora é porque eu acho que eu tenho ainda uma ideia talvez meio convencional do que seja o conto. Eu acho que o conto evoluiu. E hoje em dia é muito difícil, quer dizer, você tem um texto. Então eu fiz um texto que eu chamo contos, mas eu acho que talvez não seja contos. São textos corridos, quer dizer, textos que não são em verso e não tem essa coisa mais obviamente da poesia, e que chama Passagens, 23 fragmentos. São textos curtos, no máximo, tem uns 3, são 29 fragmentos, tem, digamos assim, uns 5 no máximo, que tem 2 a 3 páginas, e o resto tudo são
é uma página só, e às vezes até meia página. Sei. São fragmentos mesmo, né? E tem esse outro livro que eu estou acabando, eu espero que eu acabe até, não sei, já eu deveria acabar até o final do mês, que é um livro de poemas, que é um livro que eu escrevo desde o último que eu lancei, 2014, desses últimos 4 anos, mais ou menos, né? Uhum. Com alguns poemas um pouco mais antigos que foram retrabalhados e tal. Então, eu tenho alguns poemas, digamos, políticos, né? Ligados a essa questão, mas dentro de tinha alguma coisinha no escrita labial, mas muito sutil ainda, né? Então, é um livro que eu acho que pode ser um livro interessante, assim, eu estou gostando de fazer. Eu não sei como é que é para as outras pessoas, né? Mas para mim é muito difícil colocar um ponto final. É muito difícil. Dizer acabou, fim, não. É difícil, entendeu? Aonde acaba, né? A poesia, ela tem essa coisa muito, né? Que ela desliza, né? Então, né? Ela desliza de uma coisa para outra, então você sempre pode colocar um novo poema dentro, num certo sentido. Então, você dizer, não, são esses, entendeu? Esses são os poemas e não tem mais nenhum para entrar. Isso eu acho excepcional, assim, faço reverência para quem consegue ter essa objetividade, entendeu? De dizer, não tem mais, acabou, é isto e ponto. Tem um outro livro também, mas isso já é uma outra coisa, que tá pronto, são 22 pranchas, que chama-se Desenhos Poemados. Porque eu desenho também, então sabe, faço coisas meio gráficas e tal. São 22 poemas curtos, com desenhos eletrônicos. Sei. Mas esse você não está pensando em publicar? Não, esses agora? Eu acho seguramente é uma coisa que tem muito a ver com artes plásticas, então é uma coisa que eu acho que já vai transitar, não vai transitar como livro, eu acho que vai transitar. É um trabalho poético como um verso dobrado, quer dizer, ou seja, eu gosto dessa. Eu transito um pouco nessa coisa que escapa da folha. Eu caio fora da folha. Ok, Solange, obrigada por você obrigada ter vindo. Você, muito obrigada por ter me convidado. Adorei o papo. Foi muito agradável, eu também gostei muito. Costura também. Que textura tem? Que desenho tem, né? Às vezes o ilustrador faz isso e você segue o ilustrador. No caso da obra do Guimarães não tinha ilustração, então a gente ficou usando várias fotos, imagens para criar nossas imagens.